Livro de Lamentações, capítulo 3. A tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Aleph. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia. Bet. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Gimel. Circunvalou-me, não posso sair, agravou os meus grilhões. Dalet. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Furtou-me de amargura, saciou-me de absinto. Val. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Zaim. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Het. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tet. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude. Jode, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farta-se de afronta. Caf. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não afliges, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamed. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Men. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Num. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Samek. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração. Como cisco e rejeitamento, nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Aim. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Tissadê. Como ave me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Águas correram sobre a minha cabeça, eu disse, estou cortado. Cofe. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste do dia em que te invoquei, disseste, não temas. Resh. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Shin.
Ouviste as tuas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, os lábios dos que se levantam contra mim, as suas imaginações contra mim todo dia. Observa-os ao se assentarem, ao se levantarem, eu sou a sua canção. Taú, tu lhes darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Capítulo 4. As grandes aflições de várias classes de pessoas. Aleph. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino em bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Bet. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de ouro, obra das mãos do oleiro. Gimel. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. Dalet. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar, os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Re. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas, os que se criam em carmesim abraçam o esterco. Val, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos alguns. Zaim, os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Het. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume, não se conheçam nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Tete. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como ultrapassados por causa dos frutos dos campos. Jode. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Cafe. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos. Lamed. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Men. Isso foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Num. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal maneira que ninguém pode tocar nas suas roupas. Samek. Desviai-vos, bramavam eles. Imundo! Desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. P. A ira do Senhor os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para eles, não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Aim. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro, olhávamos atentamente para gente que não podia livrar. Tissadê. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Cafe. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Resh. O respiro das nossas narinas, o rugido do Senhor foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Shin. Regozija-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebetar-te-ás e te descobrirás. Taú. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Capítulo 5. Males presentes e tristes recordações. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades.
Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Com o perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão por causa da espada no deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a moer e aos moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento na porta. Os jovens já não cantam. Cessou a alegria de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos! Por isso desmaiou nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira?